Namastê, Bitch. Você tá legal? Eu quero saber. E a Austrália mudou de primeiro-ministro de novo. Vamos conversar? Namastê, Bitch. Olha, eu vou tentar fazer com que esse vídeo não fique muito confuso, porque eu tenho tanta coisa pra falar, tanta coisa pra comentar. Não é segredo pra ninguém que o Brasil atravessa um problema seríssimo, uma crise econômica e política sem precedentes. Corrupção em alta, governo desacreditado, agora estão chamando de desgoverno, e uma população que está altamente descontente com a dona Dilma, mas também eu não estou aqui para falar que ela tem que sair. Votaram nela, chupa essa manga. Tudo bem que não pode ser desse jeito, né? Se for provado que ela fez coisa errada, tem que pagar. Mas as coisas são muito complicadas aí no Brasil. E é exatamente isso que eu quero conversar contigo, como é tão diferente o sistema de governo aqui na Austrália, se a gente for comparar com o Brasil. Tudo bem que o Brasil é presidencialista e aqui na Austrália nós somos parlamentaristas. Mas o que isso difere? Eu não vou ficar dando aula de história e não vou ficar dando aula de política porque eu também não sou entendedor disso. Mas eu posso te falar o básico do básico do básico. O Brasil tem presidente, a Austrália tem primeiro-ministro. Os dois mandam, mas claro, não tem esse poder absoluto todo não. Existe toda uma máquina por trás dessas pessoas para fazer com que também não haja tanto absurdo. Se bem que no Brasil parece que a coisa não é bem por aí, né? Mas abafa. Então vamos lá. No dia 14 de setembro, numa segunda-feira, os australianos foram pegos de surpresa, mais uma vez. Porque decidiram assim de última hora fazer uma eleição dentro do partido político que hoje governa a Austrália para ver se a gente continuaria com o nosso primeiro-ministro ou se a gente mudaria. Foi tudo feito de última hora e as pessoas ficaram incrédulas. O primeiro-ministro então da Austrália perdeu essa eleição e foi substituído por um outro governante. Olha que coisa mais louca, e aí que eu vou tentar não me perder no meu pensamento. Mas afinal de contas, o que está acontecendo para mudar de novo? Eu estou conversando com muita gente, afinal de contas eu convivo com os australianos e eles estão indignados. Não porque mudou, mas porque eles têm essa sensação de que o governo está sempre perdido. Porque o tempo todo precisa ser trocado o primeiro-ministro. E aquela coisa assim, a gente vota nessas pessoas e eles são trocados o tempo todo. Mas vamos deixar claro uma coisa, que a gente vota para o partido, a gente não vota para uma pessoa. Se bem que o partido tem uma face, um rosto que o representa. Nos últimos anos, a Austrália foi bombardeada com esse negócio de troca de cadeiras. De repente, a gente tinha o Kevin Rudd, que foi trocado pela Julia Gillard. Depois, a Julia Gillard ganhou a eleição. E aí foi trocado pelo Kevin Rudd. Esse partido perdeu a eleição. E aí, Tony Abbott ganhou a eleição. E agora ele foi trocado. Por quem? Malcolm Turnbull. Eu acho que é assim que se fala, porque o nome dele é complicado e ele é totalmente novo pra mim. Mas aí que as pessoas estavam falando, mas por que trocar o primeiro-ministro se afinal de contas não teve nada de corrupção, não teve nada de errado? O que acontece é que o partido político que está no poder começa a perceber um distanciamento entre a população e os empresários com o atual chefe do governo. Então, é melhor trocar, é melhor fazer alguma coisa agora para que eles não percam as próximas eleições. Basicamente é isso, é um jogo de interesse. Mas tá aí a grande diferença, e eu como brasileiro vibrei com isso mais uma vez. Porque é o que eu penso, por que é tão difícil isso acontecer no Brasil? Tudo bem que o sistema é diferente, mas se a gente tem um país que está afundando com tanta baixaria, com tanta coisa errada, com tanta corrupção, com tanta coisa, com tanta pizzaiada, lava-jato, olha, e por aí vai. Mas tem tanta coisa errada no Brasil que fica até difícil para eu enumerar aqui. As pessoas desesperadas tentando trocar a presidente e não conseguem. E aqui, assim, troca do nada. Ou seja, um país que luta para ser sempre melhor. Não é aquela coisa desgarrada, eu tenho que ficar no governo, eu tenho que mamar nas tetas dessa vaca. Não, a população não está contente. Tem alguma coisa errada com empresários, políticos. Vamos dar um jeito de consertar isso. Aqui não é para sempre. E até o primeiro-ministro ele é eleito para ficar 3 anos. Mas fez coisa errada, não tão contente, goodbye, bye bye. Pensa que eu tenho uma empresa, a minha empresa se chama Brasil, e eu contrato você para cuidar da minha empresa. E aí você me apresenta um plano, um budget, dizendo que a minha empresa no próximo ano não vai faturar, que a minha empresa vai perder dinheiro. Hello! Que empresa aceitaria isso? Exatamente isso que está acontecendo com o Brasil. Como é que um governo pode propor um orçamento dizendo que no próximo ano a gente vai estar em déficit? Isso não existe.
Isso é uma coisa que faz com que as pessoas deem risada. Você não precisa nem ser político, nem economista para perceber que isso é um absurdo. Então, olha o desgoverno que a gente tem nesse país. Já falei, sempre vou falar, detesto o PT, acho uma porcaria, não suporto Dilma Rousseff, acho que foi uma das piores coisas para o Brasil, mas tem gente que gosta, então tem que respeitar, né? Se a grande maioria quis, a gente tem que respeitar. Se bem que a grande maioria ficou lá quase nos 50-50. Mas foi o povo brasileiro que escolheu isso, né? Ah, e agora tem que engolir? É a forma como o Brasil funciona. E aí, quando isso aconteceu aqui na Austrália, eu peguei e coloquei uma nota no meu Facebook. E eu fiquei muito contente com o que as pessoas escreveram. Eu queria dividir isso com você. Vamos pegar o computador então, para eu ler para você o que eu escrevi? Ó, por favor, nem venha me xoxar se você não concorda comigo, tá? É o meu ponto de vista e eu respeito o seu. Eu coloquei exatamente assim. A diferença de viver num país civilizado é algo brutal. Agora há pouco, acabaram de mudar o primeiro-ministro da Austrália. Sim, aqui a gente não tem presidente. É o primeiro-ministro quem governa o país. Nós votamos e escolhemos o partido para governar a Austrália. Claro que existe uma face representando esse partido, mas quando a população, ou a grande maioria dos políticos desse partido, não estão felizes com a atuação do nosso líder, tudo é resolvido de forma rápida e prática. Convoca uma nova eleição com os líderes do partido no poder para decidir o futuro do mesmo governo. Que belo exemplo para o Brasil, um país que vive numa fanfarra, brigando e fazendo manifestações para tentar tirar uma presidente do poder. E no final, tudo acaba em pizza. Se o Brasil fosse como a Austrália, tudo seria tão diferente. Parabéns, Austrália, por mais uma lição de cidadania. Acorda, Brasil. Eu escrevi isso logo que eu vi o resultado que foi trocado o nosso primeiro-ministro. Porque eu precisava expressar isso. Eu precisava mostrar para o Brasil que aqui, quando a gente não está contente, ou quando alguém não está contente, quando algum setor não está contente, eles fazem por onde? Eles trocam. E aí olha só o que as pessoas comentaram. Primeiro mundo é outra coisa. Tô com inveja. Deveria ser sempre assim. Não funciona? Troca. Aqui, no Brasil, parece monarquia absolutista. Que grande economia faríamos se adotássemos esse governo? Por isso sou parlamentarista. O problema é que a população aqui não é civilizada como na Austrália. O povo brasileiro gosta de bagunça. Pensa que não? A prova disso é que tem gente que não tem noção da real situação do Brasil. Diz que está tudo bem e que logo essa crise passa. Decepcionante. E mais um que eu achei que fechou com chave de ouro. Austrália, o Brasil que deu certo. Isso não fui eu que escrevi. Foram as pessoas que me seguem no Facebook que escreveram. Você concorda com isso? Não sei. Só abrindo um adendo aqui. Eu já falei que eu não quero fazer um vídeo confuso. Mas o que realmente aconteceu com Tony Abbott? E é o que as pessoas ficavam perguntando aqui. Ele estava fazendo um governo questionável, não estava conseguindo combater os problemas econômicos da Austrália. É claro, popularidade caindo. Mas nem se compara o que acontece no Brasil, tá? A Austrália está muito bem, obrigado. E a tendência agora é melhorar, claro. Mas então eu vou te falar um pouquinho do que a gente espera desse novo primeiro-ministro, o Malcolm. Ele diz que a Austrália não pode ser a prova do futuro. Não dá para provar ainda, mas o que esperam dele é uma liderança um pouquinho mais progressista. O nosso atual primeiro-ministro acusava Tony Abbott de ser uma pessoa incapaz de dar ao executivo a energia necessária para mudar a atual política e colocar o Partido Liberal à frente dos trabalhistas nas sondagens. Ele dizia, se a gente continuar com Abbott, pro partido dele, tá? É evidente que vai acontecer. Na próxima eleição, vamos perder. Porque quem governa hoje é o Partido Liberal. E aí, como eu disse, o que a gente espera agora é uma abordagem menos conservadora do atual primeiro-ministro. O que isso significa para a Austrália? Ora as bolas, fica ligado com os problemas atuais da Austrália, como o problema dos refugiados, casamento com as pessoas do mesmo sexo, combate às alterações climáticas, etc, etc e etc. Se ele vai fazer um bom governo, a gente não sabe. E aí, quando eu estava conversando com muitos australianos a respeito disso, e eu falava, gente, mas vocês não podem ficar tão decepcionados, afinal de contas, é uma mudança para melhor. É uma mudança porque eles querem fazer algo melhor para o país. E aí eu falava para eles, mas vocês não têm ideia como isso é importante. Se a gente conseguisse fazer o mesmo no Brasil, hoje a gente estaria vivendo um país tão diferente. Claro que o australiano conhece corrupção. Corrupção existe em qualquer lugar do mundo. Mas o que acontece no Brasil é impraticável na Austrália. Então quando eu explico para os australianos os absurdos que a gente vê na política brasileira,
eles pensam que isso é coisa de filme. Eles não conseguem entender a real situação. Eles não conseguem entender esse emaranhado de bosta que a gente vê na política brasileira. Aqui na Austrália funciona assim: o político fez qualquer coisa errada, é afastado. Um exemplo, uma vez um político foi visto usando um carro do governo na hora do trabalho indo para uma sauna. Você sabe que tipo de sauna, né? Ora, se ele estivesse fazendo isso fora do horário de expediente e não estivesse usando um carro do governo, tudo bem. Mas aí tem alguma coisa errada. Então, olha só a comparação. Esse tipo de exemplo que acontece aqui. Então, quando eu falo, por exemplo, desses milhões que desaparecem do Brasil, esse monte de lava-jato, petrolão, eles não entendem. E aí que eu fico muito confuso. E eu também não entendo o Brasil. E eu não entendo também como a gente não consegue mudar isso. Mas eu acho que se eles estão lá para nos representar, não é possível que a gente não consiga mudar esse sistema para fazer com que a população fique feliz, para que a população tenha a garantia de ter alguém que o representa de forma correta. Porque hoje não dá mais para pensar desse jeito. A gente vota no menos pior e não pode ser assim. A gente teria que ter alguém no Brasil que nos representasse, que lutasse por um Brasil melhor. Olha, eu não sei se ficou confuso de verdade, eu não sei se eu consegui expressar para você como eu estou me sentindo em relação a isso, porque o que eu quero te mostrar é que aqui, se fez alguma coisa errada, se as pessoas estão descontentes, eles mudam. É só esse exemplo que eu queria te citar, que quando uma população é consciente, é politizada, as coisas acontecem para melhor. Mesmo que não seja o país mais perfeito do mundo, a gente caminha tentando buscar a perfeição. E é isso que eu quero ver no Brasil, é isso que eu quero ver dessa população. Eu quero ver uma população que não seja comprada. Eu não estou falando que o presidente é corrupto, até então porque não tem prova, não estou falando de nada disso. Mas eu estou falando de um partido que está afundado em corrupção, que não acaba mais. Se isso acontecesse na Austrália, esse partido não teria mais chance nenhuma. E não é só um partido não, a grande maioria é uma porcaria, a gente sabe disso, né? Olha, eu já falei demais, o que eu queria só te mostrar é que quando a gente quer, a gente consegue, a gente muda um país. Então tá na hora do Brasil acordar, né? Acorda, Brasil! E você? O que você acha disso tudo? O que você acha dessas mudanças? Você acha que esse sistema que a gente vive na Austrália é correto? Ou o que a gente vê no Brasil é a melhor opção? E eu já te falei o que eu penso, agora eu quero saber de você. Então é isso. Não esqueça de avaliar o vídeo, se gostou, por favor dê um positivo, aproveita para divulgar nas suas mídias sociais. Se não é inscrito no canal, por favor se inscreva, assim você fica sabendo de novos vídeos que eu coloco no canal e a gente ganha. Não sei como, mas os dois ganham com isso, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau!